Oi gente, tudo bem? A gente vai começar agora uma série de aulas sobre a bioquímica das células. Então, os primeiros compostos, as primeiras moléculas que a gente vai estudar vai ser água e sais minerais, que são compostos inorgânicos. Depois a gente vai dar início aos compostos orgânicos, tá? Primeiro, o que são compostos inorgânicos? São aqueles formados por uma ou duas ou mais moléculas, tá? Diferentes. Então, a água, H2O, aí a gente vai ter os sais minerais, que também tem suas estruturas que eu vou estudar mais à frente. Então, eles vão ser os compostos inorgânicos. E os compostos orgânicos, que a gente vai ver depois, são compostos que vão ter em sua estrutura carbono e hidrogênio, tá? Como as proteínas, carboidratos, os ácidos nucleicos. E então, vai ser o tema das aulas seguintes. Então, começando com a água. A água, ela é um recurso natural mais abundante no planeta, essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Ela é composta de dois elementos químicos. Quem é que não sabe qual é a fórmula da água, não é mesmo? A gente já sabe desde pequenininho, que é H2O. Então, ela vai ter hidrogênio e oxigênio, certo? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, para formar essa molécula, essa substância, elas vão se ligar por ligações covalentes. Isso, acho que vocês vão ver melhorzinho, certo? Essa parte com o professor de química de vocês. O que são ligações covalentes, tá? Mas são ligações que vão fazer com que essas moléculas, certo? De oxigênio e hidrogênio se liguem. Então, nesse tipo de ligação, os átomos, na ligação covalente, eles são compartilhados, tá bom? A ligação covalente da água, ela vai formar um ângulo, certo? Cerca de 104,5 graus, que vai promover a polaridade da água. Por isso que a gente chama a água, diz que a água ela é polar, certo? E é essa polaridade que vai garantir que algumas propriedades importantes que a gente vai estudar aqui da água, como por exemplo, de dissolver substâncias, tá? Então aqui a gente tem, a fórmula da água, a imagem, certo? Da fórmula da água. Estados físicos da água. A gente tem os três estados que são sólido, líquido e gasoso. A água no estado sólido, ela pode ser observada, por exemplo, nos polos, nos polos norte e sul, no pico das montanhas e nos icebergs. Então, nesse caso, as moléculas da água, elas estão bem próximas, certo? Unidas, uma na outra. Aí vai adquirir um volume e forma bem definido, como é o caso aqui na imagem, o gelo. Então, as moléculas estão bem unidas, aqui quando a gente vê no sólido. O líquido, ela é encontrada nos rios, lagos, mares, oceanos e lençóis subterrâneos. Essa é a principal forma como a água é encontrada no planeta, tá? A forma de água líquida. Então, a água no estado líquido, ela vai apresentar as moléculas um pouco mais afastadas do que no sólido. E ela vai adquirir a forma de acordo com o recipiente, o local que ela esteja. Então, aqui na imagem a gente tem também as partículas um pouco mais afastadas, certo? Com relação ao sólido. E no gasoso, a água no estado gasoso, ela é observada na atmosfera, em vapor de água. Então, nesse caso, a gente vai verificar as moléculas bem afastadas, certo? No estado gasoso. Importância da água. Então, a gente sabe que a água é muito importante para a sobrevivência de todos, para que haja vida, na Terra, no nosso planeta. Ela é muito importante para os seres vivos. Mas em que ela é importante, Qual a importância da água? Então, solvente universal. A água é um poderoso solvente. E o que é solvente? É a capacidade de dissolver substâncias. Então, ela dissolve bastante substâncias, como por exemplo o açúcar, o sal de cozinha, substâncias polares, certo? Ela tem capacidade de dissolver. Ela também atua nos processos fisiológicos, como no caso da digestão,
fazendo parte, né, de importantes substâncias no suco gástrico, por exemplo, certo? Então, ela é um importante solvente universal. Várias substâncias são dissolvidas na célula, nas suas reações que vão ocorrer na célula, e é a água que vai ajudar nisso aí. As reações químicas que vão ocorrer no metabolismo celular, vocês vão ver falar muito o que é um metabolismo celular nas aulas mais à frente. Essas reações que vai produzir energia, certo, para as células, para o organismo fazer as suas atividades. Essas reações químicas que a água faz parte, ela pode atuar tanto como reagente, que é o caso das reações de hidrólise, em que é a quebra das moléculas, certo, de água, e também como produto, como é o caso de reações que vai ter síntese por desidratação. Então, ela atua dessas duas formas, reagente e produto. Transporte de substâncias, tá? A água, ela é fundamental para o transporte de substâncias, como o oxigênio, nutrientes, sais minerais. Então, ela vai fazer parte, por exemplo, do plasma sanguíneo, para poder fazer esse transporte dessas substâncias. No caso das plantas que fazem difusão, osmose, precisam a água atua bastante para poder transportar esses nutrientes, certo? Ela também age como agente excretor, certo? Ela, além de levar os nutrientes para as células, ela também elimina esses nutrientes, as substâncias, para fora do corpo, como é o caso da urina, que é formada basicamente de água e substâncias tóxicas que vão ser dissolvidas nela. Então, aqui na imagem a gente está vendo um processo, por exemplo, de transporte de nutrientes utilizando a água nas plantas. Moderador de temperatura. Uma importante função da água para o nosso organismo é controlar a temperatura, certo? Ela possui um alto calor específico e pouca variação de temperatura. Então, ela vai sempre para 0 a 100 graus, certo? Ela tem pouca variação disso aí. Então, destaque-se, por exemplo, também o papel da água na regulação da temperatura do corpo. Quando o calor torna-se exagerado, ela começa a liberar suor para controlar a temperatura interna. E ao entrar em contato com o meio, esse suor vai evaporar, aí vai causar o resfriamento do corpo. Então, isso é uma espécie de controle da temperatura, certo? Da temperatura corporal. Quando está muito quente aí, ela começa a liberar água para resfriar o próprio corpo. Outra função, proteção. A gente vai ter partes do nosso organismo, dos nossos órgãos, que vão estar envolvidos de água, justamente para proteção. Então, a gente não pode esquecer a proteção da água. Nas membranas que envolvem o sistema nervoso, no caso as meninges, por exemplo, que é lubrificada pelo licor, que tem bastante água. Os fluidos que vão estar nas circulações, nas articulações, tá? Possuem água também, para proteger os ossos do atrito, como é o caso do líquido sinovial, por exemplo, que tem lá na patela, tá? No joelho. O líquido amniótico, que protege o bebê durante o desenvolvimento da vida. Então, a água também atua nesse processo de proteção. Características da água. A gente tem algumas características importantes para citar aqui. Adesão. Além das forças, né, de coesão, que a gente vai ver mais na frente, a água também ela tem a capacidade de aderir a outras moléculas, de se unir a outras moléculas. Isso pode ocorrer graças à sua polaridade, tá? Então, a água tende a atrair e ser atraída por moléculas polares, tá? Então, essa atração entre moléculas de água e outras moléculas polares, a gente chama de adesão, certo? Capilaridade é um fenômeno físico que resulta das interações entre as forças de adesão e coesão. Então, é a capacidade da água conseguir deslizar entre paredes finas, certo? Tubos em que os poros de alguns materiais, como algodão, por exemplo.
é esse fenômeno de capilaridade que permite com que a água, né, que está lá de uma planta bem alta, por exemplo, cipestre, uma sequoia, plantas altas, as raízes que estão lá mais profundas consigam sugar a água, né, até em cima, certo? Para toda a planta, porque a água ela consegue passar pelo capilar, certo? Da raiz. Então, capilaridade vai ajudar nesse fluxo, tá? Nesse transporte. Coesão, nessa característica, as moléculas de água elas estão bem unidas através de pontos de hidrogênio, que são ligações bem fortes, tá? Então, essa união entre as moléculas a gente chama de coesão. Então, a coesão é a capacidade de uma substância tem de permanecer unida, resistindo à separação. Então, a gente observa isso aí na gota d'água. Quando agora você consegue ver as partículas aqui, várias partículas de água estão tão unidas que parece uma só, né? Que a gente vê nas gotas de água. Então, elas ficam bem resistentes, tá? Sobre a superfície. Tensão superficial é outra capacidade, tá? De atração de moléculas. Então, é a força de atração entre as moléculas que vai permitir que haja um fenômeno que é chamado de tensão superficial. Então, nesse fenômeno, a gente consegue ver as partículas de água bem unidas também, quase não miscíveis, né? Quase que não se separam. Mas ela vai depender de outros compostos e da temperatura que vai estar no meio. Então, é como se houvesse um filme, né? Uma película na água, certo? Na água da superfície. Essa propriedade, tá? Essa característica da água, que faz, digamos, que um mosquitinho aí da imagem, ele não consegue, você observa como se ele não afundasse, ele flutuasse, ele conseguisse caminhar, andar sobre a água, certo? Por conta dessa tensão, ele não afunda. Então, outra propriedade disso é com relação, às vezes, quando a gente dá um salto brusco, mergulha do alto na água. Quando você cai, dependendo da queda, termina até doendo as costas, os músculos, porque é como se a gente estivesse levando uma pancada da água por conta dessa tensão, certo? É por isso que tem algumas provas, por exemplo, de mergulho olímpicas, né? Que tem quando o mergulhador vai saltar lá de cima daquelas pranchas e tal, ele tem uma técnica para meio que perfurar essa camada da água, para que não haja esse impacto, para não causar dor, né? Então, essa propriedade, a gente chama de tensão superficial. E onde é que a gente pode encontrar água, certo? Além de rios, lagos, mares, da geleira, nos estados físicos que a gente viu, a gente pode encontrar água nos alimentos. Então, a água ela está presente em vários produtos, tá? Na composição de vários produtos naturais ou industrializados, tá? Então, tem várias frutas, verduras, legumes que vão ter concentração de água. E é importante dizer aqui que a gente necessita de água para participar, para fazer as nossas reações, né? Para ter o nosso metabolismo. Quanto mais velho a gente fica, menor a quantidade de água que a gente vai ter no nosso organismo. Porém, também é menor a necessidade de energia, né? Uma criança, um jovem, ele precisa de muito mais água, porque ele tem um metabolismo mais acelerado do que um idoso. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se manter hidratado. Todo mundo tem que se manter hidratado, tomar pelo menos 2 litros de água por dia para não ter problemas. Sinais de que pode estar o organismo aí precisando de água, né? Principalmente que pode até causar, afetar alguns órgãos como o rim, a urina escura, a boca resseca, né? A pele seca. Então são sinais de alerta. Então bebam água, tá, gente? Bebam água, se cuidem, se nutram, que ela é muito importante. Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre
a bioquímica, certo? Celular, dos compostos orgânicos. A gente tá orgânicos e inorgânicos, né? Então, a primeira aula a gente tá vendo água. Na próxima aula a gente vai ver sais minerais. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, certo? E compartilhem se gostaram, curtam a aula, tá? Até a próxima e fiquem com Deus. Até mais.